Meus amigos, e o São Paulo está a cinco jogos sem vencer no Brasileirão. São Paulo, com mais um empate nesse campeonato, segue sem vencer. A defesa, né? A defesa não, o sistema defensivo continua muito ruim, batendo cabeça, levando mais 2 gols. E o São Paulo fica no empate com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Esse é o nosso pós-jogo de Red Bull Bragantino 2 versus 2 São Paulo pela 14ª rodada do Brasileirão, que ainda tem outras notícias, né? O Casares comemorou esses dias aí um superávit de 0,2%. Pois é, o São Paulo fechou o semestre com um déficit para variar. É Júlio Casares corroendo o São Paulo. E a Superbet vai estampar, inclusive, no avião que o São Paulo usa. A impressão que dá é que Júlio Casares vendeu até a alma para o diabo, ou aliás, para a Superbet. Tudo isso e muito mais vamos ver aqui em nosso canal a partir de agora. Sejam bem-vindos. Pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, comenta, compartilha, tá bom? E sem mais delongas, bora aí para o nosso vídeo de pós-jogo de São Paulo e Red Bull Bragantino. É o pós-jogo do São Paulo Futebol Clube. Vamos começar aqui, falando sobre a escalação inicial do São Paulo Futebol Clube. A escalação foi essa aí na tela. O Crespo mudou o esquema e também mudou peças. Aliás, né? Se ele não mudasse peças do jogo contra o Flamengo para o jogo contra o Bragantino, seria muita loucura. Porque contra o Flamengo tivemos atuações pífias, tivemos atuações ridículas. Por exemplo, de Sabino, de Alisson. Quem mais que fez atuações ruins? Pablo Maia foi muito mal. O meio-campo do São Paulo como um todo contra o Flamengo foi um verdadeiro lixo. E aí o Crespo mudou. O Crespo colocou o Ferrarese no lugar do Sabino, colocou o Luciano no lugar do Pablo Maia, logicamente que o Luciano no ataque, e colocou o Bobadilha no lugar do Alisson. Muita gente até ficou um tanto quanto surpreso com a saída do Alisson do time titular e a entrada do Bobadilha, que eu já vou até dizer, tá? Se o Bobadilha mantiver o nível de atuação que ele teve contra o Bragantino, ele não vai sair do time, tá? O Bobadilha fez uma partida muito boa, muito participativa, muito consciente de destravar o time, com muita dinâmica. Eu queria até saber a opinião aí de vocês sobre a atuação, em particular, do Bobadilha, que é um cara que vem sempre aí com muitas críticas, sempre o torcedor pega no pé, mas no jogo de hoje contra o Bragantino, para mim, o Bobadilha foi ao lado do Luciano os melhores em campo, os mais participativos, que não se esconderam do jogo, participaram tanto na fase ofensiva quanto defensiva. O Bobadilha, inclusive, ele descia muito ali na primeira linha para buscar essa bola para sair jogando, sempre com passes verticais, sempre com passes mais incisivos, um lançamento mais longo. Então, na minha opinião, o Bobadilha foi um dos melhores em campo hoje. Mas eu quero saber sua opinião. Rafael, Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, trio de zaga. O meio-campo tinha Cédric, Bobadilha, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Dias. E no ataque, o André Silva e o Luciano. Hoje, o Hernan Crespo, ele escalou o São Paulo no tradicionalíssimo 3-5-2, já que contra o Flamengo ele havia mandado a campo São Paulo no 3-4-2-1. Hoje foi o 3-5-2 raiz, tradicional. E bora aqui falar um pouquinho sobre o jogo, porque o São Paulo começou bem, né, gente? O São Paulo começou o jogo bem.
Inclusive, né, podem observar que o Lucas Ferreira estava relacionado para a partida, ele que está voltando de um problema no quadril. O São Paulo começou bem o jogo. O São Paulo, na minha opinião, teve os 30 primeiros minutos do primeiro tempo um domínio da partida. Na minha opinião, o São Paulo foi melhor durante grande parte do primeiro tempo. O São Paulo foi melhor. O São Paulo, eu até fiz aqui algumas anotações. O São Paulo tinha a posse da bola, trocava os passes, buscava o controle do jogo, buscando pressionar o Red Bull Bragantino. Logo aos 8 minutos, né, o André Silva, né, que eu tanto critico, né, mas o André Silva fez os 2 gols do jogo. Fez uma baita partida? Não, mas fez os 2 gols do jogo. O André Silva, aos 8 minutos, abriu o placar para o São Paulo de cabeça, né, em um cruzamento do tão criticado também aí, Luciano. Luciano chegou a 5 assistências no ano. E o André Silva chegou a 13 gols no ano. Então, uma boa jogada do São Paulo, né, onde o Cédric lançou o Luciano amorteceu, o Bobadilha devolveu, o Luciano cruzou na área e o André Silva cabeceou sem chances de defesa para o Cleiton, tá? O São Paulo, eu anotei aqui aos 10 minutos que o São Paulo vencendo e com postura ofensiva. Então, assim, eu acho que o resultado de hoje em si, logicamente, que a gente queria a vitória. O São Paulo precisa de pontuar. Inclusive, quando o São Paulo tomou a virada no jogo de hoje, entrou no Z4. Então, o resultado em si, de todo, ele não foi bom. Mas eu acho que, em comparação com o que vimos contra o Flamengo, em termos de performance, o São Paulo deu uma bela melhorada, embora tenhamos sérios problemas defensivos. O sistema defensivo precisa de encaixe, de se ajeitar. Está batendo cabeça, cometendo lambanças durante o jogo. Aos 17 minutos, tivemos o Luciano cabeceando em um cruzamento do Bobadilha. Aos 25 minutos, eu anotei que o São Paulo é melhor no jogo e consegue chegar trocando passes, que é algo que o São Paulo não conseguia fazer de jeito nenhum contra o Flamengo. O São Paulo não conseguia. Aliás, o São Paulo contra o Flamengo não fez porcaria nenhuma, né? Aos 30 minutos, o Enzo Dias recebeu uma bola do Luciano. Luciano limpou aquela bola ali, abriu pela esquerda. Enzo Dias chegou batendo, cruzado. E o São Paulo ali desperdiçava também uma boa chance. Aos 31 minutos, o Luciano chutou da entrada da área. O Cleiton fez uma boa defesa. Aos 39, tivemos uma baita jogada. O Enzo Dias cruzou e o André Silva furou. Impressionante, o André Silva, ele vai do céu ao inferno em uma fração de segundos. Seria o segundo gol do São Paulo. O André Silva não conseguiu fazer o gol. E aí o castigo, né, no futebol, a bola pune. Aos 42, o Bragantino empatou a partida também de cabeça. Como eu falo, o sistema defensivo do São Paulo precisa ser melhorado. Claro que isso é típico de um time que está recomeçando um trabalho, mudando de esquema, de sistema tático, e aí é natural bater cabeça. Então, esperamos que o São Paulo evolua defensivamente, porque não dá para ficar tomando gol de cabeça aí com 3 zagueiros dentro da área, né? Então, o resumo aqui do primeiro tempo foi de que o São Paulo foi melhor ali durante os 35, 40 minutos do primeiro tempo. Foi o São Paulo que mandou nessa maior parte do primeiro tempo. Porém, após o gol do Bragantino, que foi aos 42 minutos, o Bragantino cresceu na partida e aí o Bragantino começou a ter algumas chances
de fazer gol, algumas chances claras de fazer gol. Mas um resumão assim, o São Paulo se comportou muito bem durante esse primeiro tempo. Eu já queria que você, mais uma vez aí, deixasse nos comentários a sua opinião. Como você avaliou aí a postura inicial do São Paulo? Porque no primeiro tempo do São Paulo contra o Flamengo foi um massacre, foi um verdadeiro massacre. Hoje, diante de um bom time do Bragantino, o São Paulo conseguiu reagir. O São Paulo conseguiu mostrar alguma reação. O Hernan Crespo, ele voltou para o segundo tempo com o mesmo time. E aí eu te pergunto, você faria alguma mudança já no intervalo? O Crespo preferiu manter o mesmo time. Logo com 1 minuto, o Rafael já fez uma primeira defesa. O São Paulo voltou cochilando. O São Paulo voltou sonolento. Não pode. O time, nessa situação que está na tabela, uma situação de desespero para o torcedor, não dá para voltar desligado como o São Paulo voltou hoje. Então, com 1 minuto, o Rafael já tinha feito uma defesa e com 2, o Bragantino virou a partida, né? Gol do Bragantino em mais uma lambança defensiva do São Paulo. A bola sobrou ali para o Hurtado, que bateu, o Alan Franco desviou a bola, acabou matando o Rafael. Então, assim, muitas das chegadas do Bragantino na partida de hoje foram em lambanças do São Paulo ou então explorando a bola aérea. Tá? Aos 9 minutos, o Luciano cabeceou por cima em um cruzamento do Marcos Antônio. Aos 14 minutos, o Luciano perdeu uma boa chance dentro da área, em jogada do Oscar. O Oscar trouxe a bola ali pelo lado esquerdo da área, tocou para dentro da área, o Luciano conseguiu chegar chutando ali de direita e a bola passou por cima. Aos 18 minutos tivemos aí o gol do André Silva, né? Mais um gol do André Silva em mais uma assistência do Luciano, inclusive ali, né, uma cena muito muito emblemática que também representa muito aquilo que é o momento do São Paulo e aquilo que é a preocupação de todos, do torcedor, do jogador. O Lucas Moura orando no momento que o André Silva empatou o jogo. O Lucas Moura foi flagrado ali fazendo suas preces, porque assim o momento de fato é muito complicado e os jogadores vão precisar de muita concentração, de muita resiliência e de muita força para tirar de onde não tem, tá? Aquela famosa frase: se não dá na técnica, vai ter que ser na raça, vai ter que ser no coração, botar o coração na ponta da chuteira. Nós exigimos desses jogadores, desse elenco, uma resposta, uma reação. Não dá para ser passivo como o São Paulo foi contra o Flamengo. Um time passivo, covarde e apático. Não dá. Então, gol do André Silva aos 18 minutos. Aos 19, o Crespo, né, inclusive, já tinha preparado a substituição antes do gol do André Silva. Mesmo após o André Silva fazer o gol, ele manteve a mexida, tirou o André e colocou o Dineno. Aos 24 minutos, ele fez mais duas mudanças. Ele tirou o Marcos Antônio, colocou o Alisson, tirou o Oscar e colocou o Ferreirinha para dar ali um escape pela esquerda do ataque do São Paulo. Mas, logicamente, que o Ferreirinha ainda está voltando à rotação. Ele ainda está abaixo da rotação. Aos 37, saiu Alan Franco, entrou o Sabino e saiu o Rodriguinho, saiu o Luciano, entrou o Rodriguinho. Não é isso? Aos 38 minutos tivemos o Ferreirinha cabeceando e o Cleiton pegando. Aos 42 o Rodriguinho bateu, a bola foi desviada para fora. E aos 44 minutos o Dineno matou no peito e chutou por cima. Então, assim, na minha opinião, no geral, o São Paulo foi melhor. No geral,
o São Paulo foi melhor. Eu queria saber até a opinião de vocês. Quem foi melhor na partida? Ou você acha que o empate foi justo? Inclusive, ó, tem até aí na tela os números da partida para vocês, onde o Bragantino chutou 17 vezes, o São Paulo 14. Algo assim que eu até vou comemorar, porque contra o Flamengo nós não criamos nada, não finalizamos porcaria nenhuma. Contra o Bragantino, o volume de jogo foi muito melhor, com 14 chutes, com 5 no alvo. O São Paulo acertou mais o alvo do que o Bragantino. São Paulo teve mais posse de bola, que é também aí algo que o Crespo vai implementar para o São Paulo ter mais posse de bola com intensidade. E já vimos isso hoje, né? São Paulo muito intenso ali no primeiro tempo, no segundo também, até que foi cansando ali, né? Já os 30 minutos, né? A intensidade das duas equipes caiu, mas eu acho que, apesar de o resultado não ter sido tão bom, o desempenho foi melhor. Eu acho que o desempenho foi melhor. Eu acho que vale uma comemoração aí desse desempenho. Logicamente que o resultado ainda preocupa. Na tabela é preocupante. O São Paulo não venceu, ainda bem que também o Vitória não conseguiu vencer o Botafogo, ficou no empate. E aí o São Paulo chegou a estar na zona do rebaixamento, mas saiu após o empate. Eu queria que você avaliasse esse empate do São Paulo. Eu sei, o resultado é ruim, mas você viu alguma evolução no São Paulo? Você viu algo de melhor? Para você, quem foi o melhor da partida? Quem foi o destaque do São Paulo no jogo? Qual ou quais? Você pode apontar o Luciano, foi muito bem pelas assistências, mas os dois volantes foram muito bem também, né? O Marcos Antônio com o Bobadilha foram muito bem. Para mim, o Bobadilha foi melhor, inclusive. O Enzo Dias, uma partida monstruosa, de muita entrega, muita luta, muito sacrifício. Parece que o Enzo Dias tem 3 pulmões, não cansa nunca. Acho que o Ferrarese também faz um papel importante pela direita, no apoio, né? O Oscar foi discreto, está voltando também à rotação de jogo, mas eu quero saber a sua opinião. Para você, quem foi aí o destaque do São Paulo no jogo? Já coloca nos comentários a sua opinião e deixa o seu like para a gente bater aí os 100 likes aqui nesse pós-jogo, tá bom? E já virando a página, logicamente que nesta quinta-feira nós faremos um pós-jogo mais completo. E já virando a página aqui, bora falar sobre outro assunto aqui que também surgiu nesta quarta-feira, diz respeito à Superbet. Diz respeito à Superbet, tá bom? Porque o São Paulo renovou com a Superbet até 2030. O São Paulo, além de ter renovado aí o valor fixo, 678 milhões de reais, e o São Paulo tem o patrocínio Master na camisa, mudou o nome do CT para Super CT, e aí a informação que surgiu hoje é de que a Superbet também irá ser estampada no avião utilizado pela delegação do São Paulo em jogos fora de casa a partir do mês que vem. A marca será estampada na parte externa da aeronave e nos encostos de cabeça dos assentos. Isso faz parte do pacote da renovação do contrato com a casa de apostas, a Superbet. Então, a impressão que dá é que aos poucos esse contrato ele vai sendo divulgado e a sensação que dá é que o Júlio Casares ele vendeu até a alma para a Superbet, né? A impressão que dá é que Casares negociou até a alma para a Superbet. Daqui a pouco a Superbet vai aparecer, sei lá onde, mas é possível porque está em tudo.
Já está na camisa, avião, CT da Barra Funda. Daqui a pouco vão mudar o nome do São Paulo para Superbet Futebol Clube. Essa é a gestão Júlio Casares. A impressão que dá é que venderam até a alma para a Superbet. O pavãozão aí, ó. O super avião Superbet. Só pode. Só pode. E para provar para vocês que essa gestão Júlio Casares ela é maléfica, tá? A gestão Júlio Casares ela é maléfica para o São Paulo. Maléfica. Ela é um câncer para o São Paulo. Deixa essa imagem aí. A gestão Júlio Casares é maléfica, porque o Casares, semana passada, comemorou. Lembram que ele comemorou um superávit no São Paulo de 0,2% da dívida. Dava 2 milhões e pouquinho. E aí agora surgiu, né? O São Paulo publicou um balancete semestral e o São Paulo registrou um déficit financeiro de 31 milhões e 800 mil nos primeiros 6 meses de sua operação em 2025. No orçamento apresentado e aprovado pelo Conselho no início do ano, São Paulo previa 44 milhões e 800 milhões de superávit ao final da operação. O São Paulo previa um déficit, tá, de 45 milhões. Esse déficit não foi de 45, mas foi de 31 milhões e 800 mil. E por que o déficit ele foi menor do que o previsto? O Casares também saiu comemorando. É impressionante a cara de pau do Casares. O Casares comemorando o prejuízo do São Paulo, gente. Porque o prejuízo foi orçado em 45, fechou em quase 32 milhões. E aí ele comemorando, porque o prejuízo foi menor do que o previsto. Pode um trem desse, gente? Essa é a gestão do Juntos pelo São Paulo. Uma vergonha. É uma vergonha. Júlio Casares é uma vergonha. A gestão Casares corrói o São Paulo, tá? É vergonha. A gestão Casares corrói São Paulo. É impressionante. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa situação ridícula no São Paulo. Então, por favor, comentem aí, tá bom? Comentem. Mais uma vez, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, comenta, compartilha. Bora bater 100 likes neste pós-jogo, fechou? Tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre.